No Zoom, tô gravando. Bom, eu entrei aqui para retomar, né, a leitura do Laços de Família. E aí, falando comigo mesma, eu nem sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo, porque eu não tô com muito tempo e às vezes eu acabo passando do tempo que eu mesma penso. E também porque eu tô com outras coisas na cabeça. No entanto, faz muito tempo que a gente começou essa leitura. Essa leitura, quando a gente começou, ela tinha um cronograma bonitinho. Vocês ficam me cobrando e eu não me sinto cobrada, porque assim, eu já me cobro o suficiente, então assim, eu tento. Ai, gente, esse cronograma, ele saiu do trilho quando minha avó faleceu, né? E aí as outras coisas que já estavam programadas, elas foram acontecendo, né, em termos de trabalho e tal, e eu acabei não voltando para ela ou já entendendo que eu ia voltar para essa leitura no tempo dela, né? Então não no meu tempo, mas no tempo dela. Mas hoje eu li, né, reli aqui um conto e como eu sempre digo, e eu falei isso sobre esse livro, né? Acontece também bastante com Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que eu já li várias vezes, mas esse aqui teve uma distância, teve um intervalo, né, temporal interessante, porque fazia muito tempo que eu não lia O Laços de Família, muito tempo mesmo. E este conto, assim, até por eu tá com os temas dele mais ou menos pulsantes, por conta de ter uma filha pré-adolescente, adolescente, adolescente, né? E eu estar pensando sobre a minha própria adolescência, este conto Preciosidade, ele mexeu comigo de uma forma que eu não lembro de ter acontecido lá atrás. E este conto, ele tem, como Clarice faz conosco, né, muitas camadas de sentidos nas suas frases e coisas para a gente explorar na forma. Só que, infelizmente, a gente não consegue fazer uma análise tão minuciosa, uma análise tão, né, completa aqui no nosso tempo de leitura, nem é o objetivo disso, né, desse canal aqui de áudio. E aí eu ponho os vídeos para quem não consegue, eu não gosto de acessar os áudios. Mas o conto, então, é preciosidade, a gente vai passar por ele da maneira como dá. De início, assim, me chamou a atenção a quantidade de vezes a repetição das sílabas com V. É uma sílaba suave, né? Ela é uma consoante suave. Ela dá essa sonoridade assim, mas ela tem, ela não é dura, né? E aí eu me chamou a atenção o quanto que se repete. Tem palavras como renovada, vagaroso, vasto, vastamente, vastidão. Olha só, vasto, vastamente, vastidão, né? Acordava, devaneio, vento, violentando. Eu só sei que no começo me chamou a atenção e depois eu parei de marcar. No começo eu tava marcando esses Vs. Depois eu parei de marcar porque eu falei, gente, vou ficar marcando o conto inteiro, né? Porque tem outros momentos, outros parágrafos em que isso se repete, essa sonoridade, né, das sílabas com V. Mas, enfim, é, este conto Preciosidade fala sobre uma menina de 15 anos. E o conto, como a gente fala assim, como é que eu vou resumir um conto da Clarice Lispector? É impossível, né? A gente sabe que a, a preciosidade, para usar o título do conto, a preciosidade do texto dela tá no modo, né, de contar, tá nas palavras escolhidas, na sintaxe, é, no aspecto subjetivo e não exatamente no relato, porque o relato deste conto, ele seria uma coisa assim, desse tamaninho. E o conto, ele é imenso, né? Não imenso de número de páginas. Ele é um conto muito intenso, que narra a experiência dessa menina de 15 anos, indo e voltando da escola. Ponto. Acabou. Não acabou porque acontece um negócio bem significativo no meio. Mas a ideia principal, a tônica, é a gente entender que essa menina tem uma rotina e essa rotina consiste em acordar muito, muito, muito cedo, mal tomar café, não comer, mal tomar café, toma ali um pouco de café preto
e se deslocar até o colégio, o que leva 1 hora, né? Demora um tempo, ela vai de ônibus, ela vai sozinha, e depois voltar para casa, da família dela, né? Para casa dela. Basicamente é isso. Só que, vamos ler um pouco juntas, e aí a gente vai pegando, né, o que que acontece, o que que não acontece. Primeira coisa que é repetida aqui no conto, a ideia de que ela não é bonita, né? Que essa menina não é bonita e que ela é muito magra. Então já tem esses dois sinais de uma certa falta ou de uma escassez ou de algo que indica para nós que assim, essa menina, essa adolescente, na sua aparência física, o modo como é tratado aqui no livro, ela não tem uma exuberância. Ela ao contrário, né? Ela tem um encolhimento, não é uma figura que fisicamente chamaria a atenção, né? Teria ali algo muito chamativo ali na sua aparência, né? Então já está posto isso desde o início. No entanto, também está posto que dentro dela tinha algo precioso, né? E algo que ela meio que protegia, algo intenso como uma joia, algo que não se contaminava, que então a gente entende também essa preciosidade, isso que essa menina resguarda. Então, por trás dessa aparência que a gente pode aqui, de um jeito bem grosseiro, dizer sem graça, né, descrita no livro assim, sem graça, não é bonita, depois até feia, aparece no conto, tem algo precioso, né? E esse precioso é algo que ela quer proteger, a gente vai entender isso. Como que era a rotina dessa menina? Acordava antes de todos, pois para ir à escola. Não, perdão. Acordava antes de todos, pois para ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria 1 hora. O que lhe daria 1 hora, né? Então, tanto lhe toma 1 hora quanto lhe dá 1 hora para fazer outra coisa. Que outra coisa? Ficar devaneando. 1 hora de devaneio agudo como um crime. O vento da manhã violentando a janela e o rosto até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria, como se sorrir fosse em si um objetivo. Tudo isso aconteceria se tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Então a gente tem uma condição, e essa condição ela vai ser bem importante no conto. Qual é a condição? Esta hora que a menina vai ter ali de devaneio no ônibus e no bonde indo para a escola, ela só acontece se as pessoas não olharem para ela. Então ela não quer ser vista. Só que aqui, esse ninguém olhar para ela, a gente vai entender que não é um ninguém ninguém, não é um ninguém totalmente assim aleatório. São homens, tá? Então o olhar que ela está evitando é o olhar masculino. É este olhar que ela está evitando. Nessa evitação, a Clarice vai usar alguns adjetivos, né, alguns predicados para essa menina, remetendo a algo mais solene ou casto, ou até ela vai usar termos religiosos, até catequista, algo assim, para dizer da discrição com que essa menina caminhava, a não ser pelo ruído dos seus sapatos, tá? Que vai ter alguma coisa aqui importante sobre isso. Já tô vendo que eu vou me enrolar no tempo. É, mas a Clarice vai indicar, por meio de uma escolha lexical, algo em torno não só dessa aparência não chamativa, mas também de uma descrição proposital dessa menina. Porque o dizer não era bonita, o dizer que ela era muito magra, são coisas que talvez não dependam dessa menina, dessa personagem, né? Ah, ela é assim, tá sendo descrita dessa forma, né, pela narradora. No entanto, quando a Clarice, ó, a narradora, enfim, vai descrever a movimentação dessa menina nesse transporte até a escola, ela vai, então, usar termos que vão falar de uma descrição intencional. Então, essa menina, ela já não chama a atenção, naturalmente, mas também ela faz questão de não chamar a atenção, meio que se esconde ou quer passar sem ser vista, né, sem ser percebida, tá? Olha o medo dela, né? Tinha que atravessar a longa rua. Eu saltei um parágrafo aqui, tá? Não vou ler tudo, evidentemente, porque esse conto é um pouco mais longo. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergia cambaleando dentro da névoa.
com as luzes da noite ainda acesas no farol. Ao vento de junho, o ato misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço, chamar o ônibus, né? E já de longe o ônibus trêmulo começava a se deformar, obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo. De longe o ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso, vagaroso e avançando, cada vez mais concreto, até estacar no seu rosto em calor e fumaça. Então subia, séria como uma missionária, por causa dos operários no ônibus que poderiam lhe dizer alguma coisa. Aqueles homens que não eram mais rapazes, mas também de rapazes tinha medo. Medo também de meninos. Medo de que lhe dissessem alguma coisa, que a olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia a grande súplica. Respeitassem-na. Me emocionei, né? De repente, já, como de costume, já fiquei emocionada. Esse jeito, né, de narrar o medo, eu acho bem. Ele se encontra muito com a nossa experiência, né, de mulher e de adolescente. Não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu me lembro, né, das primeiras vezes em que, ainda muito nova, eu comecei a notar esse olhar, né, diferente e quanto que isso era invasivo naquela época. O quanto que eu já escrevi um texto sobre isso, qualquer momento posso recuperar esse texto. O quanto que esse olhar, ele atropela a menina, né? Esse olhar, ele chega antes da mulher. A mulher, ela chega depois, muito depois que esse olhar já começou a acontecer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E aqui, assim, a frase na narração é uma frase que não deixa espaço para dúvida. A Clarice, como a gente sabe, é uma escritora extremamente habilidosa. Então, sempre que ela quer manter a ambiguidade, ela vai manter a ambiguidade. Ela quer fazer, né? Ela quer usar uma linguagem figurada, ela quer fazer uma metáfora, ela vai usar uma metáfora. Então, quando ela não usa, isso também chama atenção. Aqui, a frase é extremamente direta, a frase é explicativa, a frase não tem buraco, a frase é subia séria como uma missionária por causa dos operários no ônibus, que poderiam lhe dizer alguma coisa. E aqui, claro, né, tem esse jogo, homens, rapazes, meninos. Essa questão da idade também vai se colocar um pouco para ela, né, para essa personagem principal, para essa protagonista, em relação ao ser uma menina, ser uma moça, ser uma mulher, né, de uma maneira que aparece ali no fim, que ecoa um pouco nessa fala aqui dela, que é esses operários. Ela é uma menina de 15 anos, esses operários já não eram mais rapazes, mas também, se fossem rapazes, ela teria medo, e também teria medo se fossem meninos, né? Então, medo que lhe dissessem alguma coisa, que olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia grande súplica, respeitassem-na, né? E aí, depois, né, de novo, tem a... Os operários aparecem mais uma vez no parágrafo seguinte. No ônibus, os operários eram silenciosos com a marmita na mão, o sono ainda no rosto. Ela sentia vergonha de não confiar neles, que eram cansados, mas até que os esquecesse, o desconforto. É que eles sabiam, entre aspas, sabiam tá entre aspas. E como também ela sabia, então o desconforto. Todos sabiam o mesmo. Também seu pai sabia. Um velho pedindo esmola sabia. A riqueza distribuída e o silêncio. Eu achei esse parágrafo muito misterioso, tá? Achei esse parágrafo assim, ele denso da gente analisar e interpretar. Primeira coisa, tem isso que está muito bem descrito, né? Esse conto, ele é muito sensível, ele é sobre um tema muito sensível, que é essa atitude
predatória, né, dos homens em relação às mulheres e o medo da menina muito jovem de encarar esse mundo em que ela pode muito facilmente ser presa, desses predadores ou então ser alvo de olhares que ela não consegue administrar com conforto, né? Muito desconfortável para ela, ou até o dizer alguma coisa, né? O que que vão dizer, a gente sabe, o tipo de coisa que a gente escuta na rua. Mas esse parágrafo, então, traz isso aqui que eu acho muito bonito, porque fala dessa complexidade, né? Dessa complexidade dos sentimentos e das emoções. Talvez a gente já tenha também participado um pouco dessa complexidade que está descrita aqui, quando diz que a menina, então ela está lá no ônibus com os operários silenciosos, com a marmita na mão, o sono no rosto, e ela sentia vergonha de não confiar neles, que eram cansados. É, mas até que os esquecesse, o desconforto. Então, assim, é aquela coisa de você, por precisar ter uma cautela, por precisar se precaver, por precisar se proteger, muitas vezes igualmente desconfiar, né, de todos esses homens, porque você não tem um critério a priori para saber em quem você vai confiar ou não, no meio de um ônibus, no meio de uma rua, e ela se sente mal, porque de repente aqueles homens, tipo, eles só estão se deslocando para o trabalho. Eles não estão fazendo nada, mas ainda assim ela não confia, ainda assim ela tem medo. E a complexidade está aí, né? Porque ela não sabe, né? Ela está trabalhando com a hipótese que tem a ver com o medo dela, de que ela precisa desconfiar de alguma forma. Só que ela é uma espécie de compaixão, né, que acontece aí quando ela fala dos operários silenciosos, então não estão falando com ela, com a marmita na mão, né? Então, tipo, estão indo trabalhar, o sono no rosto e cansados. Só que, né, tem essa frase, até que os esquecesse, vírgula, o desconforto, ponto. Então, era desconfortável estar naquela presença masculina, independentemente de eles serem trabalhadores, silenciosos, né, não estavam fazendo nada com ela ou não. E aí ela explica, né? A narradora explica, é que eles sabiam, e aí começa a entrar nessa outra camada de texto. Sabiam o quê, né? Fica sem objeto. O que que eles sabiam, né? Eles sabiam. E como também ela sabia. Então, eles sabiam, ela sabia. Então, o desconforto. Os dois grupos, né? Quer dizer, os dois grupos não, porque ela não é um grupo, mas tanto a menina quanto esses homens, eles sabiam de uma mesma coisa. Tem um saber compartilhado de alguma coisa que não é dita, um saber não dito, né? E aí todos sabiam o mesmo. Então tá bom, não é só ela e os homens, todos sabiam o mesmo. E também o seu pai sabia. Um velho pedindo esmola sabia. A riqueza distribuída e o silêncio. Aí, essa riqueza distribuída e o silêncio, tá interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá aqui nesse parágrafo, aparecem esses homens que não necessariamente estão numa. Se a gente olhar para um extrato social, né? Ela tá falando dos operários com a marmita na mão. E tá falando também do velho pedindo esmola, ou seja, aqueles que, né, não têm tantas coisas. E aí, na sequência, ela fala da riqueza distribuída, mas a gente está entendendo que é uma outra riqueza, né? Uma outra riqueza que tem a ver com esse saber e que está distribuída entre todos esses homens. E há alguma coisa que, por não ser dita, né, evidentemente, está silenciada. Então, a riqueza distribuída e o silêncio. Tem um saber, neste saber existe algo de rico, algo de precioso, que é distribuído entre todos, né? E veja que ela se coloca como a única menina, a única mulher, né? A única menina, enfim, nesse parágrafo, ela sabia, e aí os outros citados são homens, os operários, o pai e o velho, pedindo esmola na rua, né? O que que é esse saber? O que seria esse saber não dito, esse saber não enunciado, esse saber sem objeto? É alguma coisa em torno da sexualidade? É alguma coisa em torno, né, desse corpo? É alguma coisa em torno dessa transição entre ser uma menina, uma jovem adolescente em vias de se tornar uma mulher? É algo em torno disso? É algo em torno desse saber meio que proibido, né? Até remetendo à questão
do se ver nus, né, o pecado o original, da forma como é colocado esse saber que não deve ser acessado de alguma maneira, o sentir vergonha, alguma coisa nesse sentido, é um saber que não está dito, mas que ela sabe que eles sabem, né? E aí tem algo a ver com essa sexualidade e com essa diferença, né, sexual aí do corpo feminino do corpo masculino, tem alguma coisa a ver aí, apesar de não ser dito. A menina segue, tem indicações, ela segue andando, né, no caminho dela, tem indicações ao longo do conto, como eu já falei antes, de que os sapatos dela fazem barulho. Então, esse sapato ele tem um tec-tec, tec-tec, que indica a presença dela. Ela não gosta desses sapatos, tá? Diz aqui, né? Os tacos de seu sapato faziam ruídos, as pernas tensas não podiam conter, como se ela quisesse inutilmente fazer parar de bater um coração. Sapatos com dança própria. Por que que eu tô me emocionando? Porque eu sei que é assim, né? Eu vejo nas meninas hoje em dia e eu via em mim também. Essa frase é muito bonita. Os tacos de seus sapatos faziam um ruído que as pernas tensas não podiam conter, como se ela quisesse inutilmente fazer parar de bater um coração. Sapatos com dança própria. Ai, gente, credo! Para, Gabriela. Mas sabe por quê? Porque é isso. Porque assim, não é possível conter, né? Não é possível conter a maturação do corpo, não é possível conter isso que está em vias de. Não dá para conter. Seria como tentar parar de fazer bater um coração. É, né, voluntariamente você ali para de bater, né? E esses sapatos, então já vamos falar do sapato, que o sapato vai voltar ali no final do conto. Vamos ver se a gente vai chegar lá, né? Eu vou atropelar aqui um tempo, um tempo do conto, né? Mas os sapatos, esses saltos, então, e esse som que os saltos fazem, vão servir de um índice incontrolável, né, do corpo dessa menina crescendo, dessa presença da mulher na menina. Porque essa fase de transição da adolescência, da puberdade, enfim. É, ainda não sou a adulta, né? Tampouco sou a criança. Já aconteceram muitas coisas que me separam da minha infância, mas ainda tô presa ali, ainda de alguma maneira, né? Ainda tô numa parte desse registro, ainda uma parte do registro infantil ainda participa de mim. Bichos de pelúcia, né? Escola, não sei o quê. E, no entanto, tem esse olhar que me lembra disso que eu sei e que é um sabido não dito pelo outro também, né? E que tem a ver com o meu corpo. E o meu sapato de salto, veja que o salto, né? Esse salto, por mais que não seja um salto alto, o sapato de salto alto, né? O salto ele marca. Tem essa questão cultural, né? Do salto das mulheres, né? Então, mulher usa salto, sapato de salto alto, né? Uma marca da mulher, desse feminino maduro, digamos assim, que aparece nessa menina, e serve como índice também. A gente pode pensar a metáfora também do salto como o crescer, né? O estar mais alto, estar maior. Mas principalmente eu acho nesse som que assim, tem alguma coisa que essa menina tenta conter a todo custo, mas ela não consegue conter, porque não tá na mão dela conter. Veja, isso vai aparecer na sequência que ela já entrou na escola, né? Tá dizendo assim: passava entre as alas dos colegas crescendo. Olha só, gente, crescendo, né? Passava entre as alas dos colegas crescendo, e eles não sabiam o que pensar nem como comentá-la. Era feio o ruído de seus sapatos. Rompia o próprio segredo com tacos de madeira, tá? Eu vou interpretar aqui, eu estou escolhendo uma interpretação, tá? Mas tanto essa questão do saber quanto esse segredo, o que que é isso que vaza pelo ruído do sapato? O que que é isso que vaza, né, dessa menina sem que ela possa segurar, por mais discreta que ela tente ser? Vocês podem imaginar que sejam outras coisas, tá? Tudo indica no conto que tem a ver com a questão da maturação do corpo, né? Dessa passagem, dessa transição. Tudo indica no conto que tenha a ver com algo em torno dessa sexualidade, do ser percebida de uma certa forma, pelos homens, de uma forma invasiva, uma forma e ter medo disso, né?
e se estranhar no próprio corpo. Então, tudo tem a ver com isso, tá? Só que se vocês quiserem imaginar que o segredo seja alguma outra coisa, ou que esse saber ele tenha um objeto mais concreto, vocês podem pensar aí que pode haver outros índices no conto que eu não vou esmiuçar aqui, que levem para uma interpretação um pouco mais específica. Mas eu vou trabalhar aqui nessa chave um pouco mais ampla, tá? Que esse segredo é o segredo do crescimento dela, é o segredo de quem ela está se tornando, é o segredo de ser, de estar se tornando uma mulher e não ser uma mulher ainda, né? Rompia o próprio segredo com tacos de madeira, né? E aí é isso, né? Alguma coisa sai dali, sem que ela possa controlar totalmente. Ela chega na sala de aula e diz assim: até que enfim a classe de aula, onde de repente tudo se tornava sem importância e mais rápido e leve, onde seu rosto tinha algumas sardas, os cabelos caíam nos olhos, e onde ela era tratada como um rapaz, olha que interessante, onde era inteligente, astuciosa profissão. Parecia ter estudado em casa. Sua curiosidade informava-lhe mais que respostas. Ou seja, né, depois vai andando ainda esse parágrafo indicando que essa menina ela gosta de estudar, que ela tem prazer em estar ali e que esse ambiente, depois que ela passa por todo esse tormento, né, que exige essa vigilância dela no deslocamento até a escola e mesmo dentro da escola até chegar na sala de aula, ali quando a aula começa, ela é tratada como um rapaz e ela é inteligente e isso tem um efeito, né, pacificador para essa menina. O problema é o que ela tem que fazer no trajeto, né? É do que ela tem que se proteger no trajeto. Bom, vamos lá. Ela chega em casa, ela come um montão, né? Tem até a frase comia como um centauro. Tem uns jogos de imagem com a ideia de sombra. Não vou me deter, que não dá tempo, vou chegar no núcleo do conto, tá? Que é a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil, porque o que ela teme, então, acontece, tá bom? Porque ela vai, então, se deslocar novamente. Só que a gente vai ter essa transição aqui, olha só, ela saiu, né? Saiu de casa de novo, de manhã para a escola, e aí tá assim: caminhava sozinha na cidade bombardeada. Parágrafo seguinte, não, ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade, no fim longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu dois homens, dois rapazes vindo. Olhou ao redor como se pudesse ter errado de rua ou de cidade, mas errara os minutos. Saíra de casa antes que a estrela e dois homens tivessem tempo de sumir. Seu coração se espantou. Ela já, né, se culpa de estar vivendo essa situação por não ter controlado o tempo de saída. Olha como fala também do trabalho que a gente tem para se deslocar, tentar se deslocar em segurança, né? Então ela errou ali o momento de sair, ou ela tem a percepção de que isso foi um erro, né, de cálculo, porque não era para esses dois homens estarem na rua e, no entanto, eles estavam, assim como a estrela que é citada no parágrafo anterior que eu não li, né? O primeiro impulso diante de seu erro, veja como ela se põe no lugar do erro, né? A falha foi dela. O primeiro impulso diante de seu erro foi o de refazer para trás os passos dados e entrar em casa até que eles passassem. Eles vão olhar para mim, eu sei. Não há mais ninguém para eles olharem e eles vão me olhar muito. Mas como voltar e fugir, se nascera para a dificuldade, se toda sua lenta preparação tinha o destino ignorado a que ela, por culto, tinha que aderir? Essa coisa do destino, né, como se tivesse determinado de alguma maneira passar por isso. Como recuar e depois nunca mais esquecer a vergonha de ter esperado em miséria atrás de uma porta, que ela tá num dilema, né? Fujo para dentro de casa ou sustento estar aqui, né? E aí ela conjectura. E mesmo talvez não houvesse perigo, eles não teriam coragem de dizer nada, porque ela passaria com um andar duro, de boca fechada, no seu ritmo espanhol. De pernas heróicas, continuou a andar. Cada vez que se aproximava, eles que também se aproximavam, então todos se aproximavam, a rua ficou cada vez um pouco mais curta. Os sapatos dos dois rapazes misturavam-se ao ruído de seus próprios sapatos. Era ruim ouvir. Era insistente ouvir. Os sapatos eram ocos, ou a calçada era oca. A pedra do chão avisava. Tudo era eco e ela ouvia, sem poder impedir.
Veja que quando a gente tem lá no início do conto e em outros momentos as descrições que tem a ver com ela poder devanear, né? As descrições dela mais sozinha, a gente tem essas consoantes do, né? A consoante V, tem os Zs também, né? Mas tudo que dá uma ideia de leveza, né? Uma ideia de uma suavidade. Aqui nesse parágrafo que está descrevendo a aproximação desses homens, veja como a gente tem consoantes mais duras, né? Sapato, a gente tem sapato, sapato, oco, oca, pedra, eco, impedir, né? Então a gente tem essa marcação sonora também de alguma coisa que simula ali o andar dos rapazes e da menina, né? No chão, o barulho do sapato, mas também dá essa dureza, né? No som. Na nova palidez da escuridão, eu pulei umas frasezinhas aqui, mas tudo bem. Na nova palidez da escuridão, a rua entregue aos três. Ela andava, ouvia os homens, que já não poderia olhá-los, já que precisava sabê-los. Então ela precisava ouvir, porque ela não podia encarar esses homens, né? Ela não podia olhar para eles. Então ela estava calculando assim a aproximação pelo ouvir. Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria coragem em continuar. Mas não era coragem, era o dom. Era a grande vocação para um destino. De novo, a coisa da determinação, né? Ela, não a determinação como qualidade da personagem, espero que vocês tenham entendido, né? Determinação no sentido de algo determinado para ela. Ela avançava, sofrendo em obedecer. Se conseguisse pensar em outra coisa, não ouviria os sapatos, nem o que eles pudessem dizer, nem o silêncio com que se cruzariam. Com brusca rigidez, olhou-os. Então, de repente, ela olha, tá? Quando menos esperava, traindo o voto de segredo, viu-os rápida. Eles sorriam? Não, estavam sérios. Não deveria ter visto, porque vendo, ela por um instante arriscava-se a tornar-se individual, e também eles. Era do que parecia ter sido avisada. Enquanto executasse o mundo clássico, enquanto fosse impessoal, seria filha dos deuses e assistida pelo que tem que ser feito. Mas tendo visto que os olhos ao verem diminuem, arriscara-se a ser ela mesma que a tradição não amparava. Então, algo assim como se, enquanto anônima e passando alheia, ela tivesse ali de uma certa forma protegida. No momento que esses olhares se cruzassem, ela seria um indivíduo, né? Ela seria uma pessoa e esse encontro, né, aconteceria e ela não estaria mais amparada. Tem esse parágrafo, ele é bem complexo. Eu vou saltar para mostrar para vocês o que aconteceu com essa menina. Rígida, catequista, sem alterar por um segundo a lentidão com que avançava, ela avançava. Eles vão olhar para mim, eu sei. Ó, o pavor dela, né, na antecipação, mas tentava, por instinto de uma vida anterior, não lhes transmitir susto. Adivinhava o que o medo desencadeia, né? Tipo, se eu mostrar que eu tô com medo, vai ser pior para mim, algo assim. Ia ser rápido, sem dor. Só por uma fração de segundo se cruzariam rápido, instantâneo, por causa da vantagem a seu favor dela estar em movimento e deles virem em movimento contrário, o que faria com que o instante se reduzisse ao essencial necessário. Aí, mas o que se seguiu não teve explicação. Vamos lá. Então, ela tá ali imaginando que ela vai passar por eles e que vai ser relativamente rápido isso. O que se seguiu não teve explicação. O que se seguiu foram 4 mãos difíceis. Foram 4 mãos que não sabiam o que queriam. 4 mãos erradas de quem não tinha a vocação. 4 mãos que a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos. Ficou paralisada. Eles, cujo papel pré-determinado era apenas o de passar junto do escuro de seu medo, e então o primeiro dos 7 mistérios cairia. Eles que representariam apenas o horizonte de um só passo aproximado, eles não compreenderam a função que tinham e, com a individualidade dos que têm medo, haviam atacado. Foi menos de uma fração de segundo na rua tranquila. Numa fração de segundo, a tocaram como se a eles coubessem todos os 7 mistérios, que ela conservou todos, e mais larva se tornou,
e mais 7 anos de atraso. Ela não os olhou, porque sua cara ficou voltada com serenidade para o nada, mas pela pressa com que a magoaram, soube que eles tinham mais medo do que ela. Tão assustados, já que não estavam mais ali. Corriam, tinham medo que ela gritasse e as portas das casas uma por uma se abrissem, raciocinou. Eles não sabiam que não se grita. Pesado? Pesado. Vocês viram o que aconteceu? Não tá descrito explicitamente o que foi, onde foi, com que intensidade foi esse toque. Mas a gente entendeu que esses dois homens colocaram as mãos nessa menina, né? É o que está escrito. 4 mãos difíceis, 4 mãos que não sabiam o que queriam, 4 mãos erradas, 4 mãos que a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos, ficou paralisada. Eles fugiram, com medo que ela gritasse. Eles não sabiam que não se grita, tá? Então, sim, ela sofreu uma violência. A gente não entendeu, a gente não tem subsídio, a gente não está escrito no texto a natureza exata. é, a natureza é de violência, né? Mas estou dizendo assim, esse toque foi como, foi aonde, com que força, não está escrito isso, mas a gente já entendeu que houve um toque não concedido, né? Essa menina, o que ela estava com medo que acontecesse, aconteceu. Pior, né? Porque não foi o que ela previa, que seria a troca rápida de um olhar muito desconfortável, e aí ela seguiria o seu curso, mas sim a invasão desse corpo por essas 4 mãos. E aí a gente tem esse descompasso entre o que a narradora nos diz que durou, né, a temporalidade desse ataque, a palavra ataque aparece, então tem uma carga de violência bem descrita, né, nesse gesto do toque, nessa agressão, mas a gente tem esse descompasso então, porque a narradora, ou o narrador, enfim, nos diz: foi menos de uma fração de segundo na rua tranquila. Numa fração de segundo a tocaram, né? E a menina se retrai mais ainda, né? Diz aqui que mais larva se tornou. Então, o que durou uma fração de segundo é descrito longamente, né, nas frases anteriores deste parágrafo. Ou seja, para essa menina, não foi pouco tempo, né? A percepção da fração de segundo não combina com o que acabou de ser descrito. Então, ela está falando também de como que nós, mulheres, somos afetadas por esse tipo de violência de uma forma que está destacada do que a própria rua diria, né? Na rua tranquila, para a rua tranquila, uma fração de segundo. 2 homens passam por uma garota, põem a mão nessa garota e fogem. Assim, rápido. Para ela, não. Ela vai para a escola, ela se atrasa. Ela estava indo para a escola, lembra? Ela se atrasa. Eles tiraram alguma coisa dela, né? Quando ela vai recolher as coisas dela do chão ali. Quando ela recolhe as coisas dela do chão, ela viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora sua. Ela perdeu aquilo que ela estava desenvolvendo, ela perdeu aquilo que estava
em processo, né? Aquela letra até aquele ponto fora dela, depois agora ela não tem mais isso. Ela se sente roubada, né, de alguma coisa. Ela demora muito para chegar na escola, chega atrasada, né? Chega atrasada, tá, tá pálida, os colegas notam que ela tá pálida. Ela vai ao banheiro, ela lava o rosto, ela molha o- os cabelos diante do espelho. E aí a gente lê assim, ó. Quando foi molhar os cabelos diante do espelho, ela era tão feia, ela possuía tão pouco e eles haviam tocado. Ela era tão feia e preciosa. Estava pálida, os traços afinados, as mãos umedecendo os cabelos sujas de tinta ainda do dia anterior. Preciso cuidar mais de mim, pensou. Não sabia como. A verdade é que cada vez sabia menos como. A expressão do nariz era a de um focinho apontando na cerca. Voltou ao banco e ficou quieta com o focinho. Uma pessoa não é nada. Tá entre aspas, né? O pensamento dela. Uma pessoa não é nada. Não, retrucou sem mole protesto. Não diga isso. Pensou com bondade e melancolia. Uma pessoa é alguma coisa, né? Olha que essa experiência de violência, né? Reduz o outro a nada, quer dizer, reduz o outro na condição de objeto, reifica, né, o outro. E isso dá a sensação, pô, uma pessoa não é nada, cara, não vale nada, uma pessoa não vale nada. Mas no jantar, é sequência, tá? Então, uma pessoa é alguma coisa, disse por gentileza. Mas no jantar, a vida tomou um senso imediato e histérico. Aí ela grita, né? Preciso de sapatos novos. Os meus fazem muito barulho. Uma mulher não pode andar com salto de madeira, chama muita atenção. Ninguém me dá nada, ninguém me dá nada. E estava tão frenética e estertorada que ninguém teve coragem de lhe dizer que não os ganharia. Só disseram: Você não é uma mulher, e todo salto é de madeira. Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que processo, de ser preciosa. Há uma obscura lei que faz, gente, desculpa, que faz com que se proteja o ovo até que nasça o pinto, pássaro de fogo. E ela ganhou sapatos novos. E ela ganhou sapatos novos. Essa é a última frase do conto, tá? O conto termina assim. Então, vocês entenderam, né, a importância do sapato, né, como esse índice, né? O sapato, ele é um índice, ele é um símbolo de alguma coisa, mas também, né, dessa alguma coisa que ela não consegue conter. E também ela culpa, né, esse sapato, ou seja, ela culpa a si mesma, ela culpa o próprio corpo, ela culpa isso que vaza, ela culpa, ela toma o barulho do sapato como aquilo que atraiu a atenção, né? Os meus fazem muito barulho. Uma mulher não pode andar com salto de madeira, chama muita atenção. Ou seja, aquilo que, por mais esforço que eu faça, eu não consigo conter, é aquilo que vai acabar me trazendo esse destino, né, determinado de passar por uma situação de violência que eu evito a todo custo. E é alguma coisa incontrolável, porque o problema não está nela, né? E esse conto mostra muito bem todo esse processo, né? E ela ganhou sapatos novos no final. O que que vocês acham dessa frase, né? Que ela ganhou sapatos novos. É um pouco duplo, né? Porque quando ela diz isso no jantar, ninguém teve coragem de lhe dizer que não os ganharia, que ela não ganharia outros sapatos, né? Eles disseram: Você não é uma mulher e todo salto é de madeira. Mas parece que quando ela ganha os sapatos novos, tem uma confirmação de que talvez ela seja uma mulher. E talvez até mesmo uma confirmação daquilo que é o saber, que o pai sabe, que os operários sabem, que ela sabe, e que talvez ela não possa chamar tanta atenção assim na leitura dessa de culpar aquilo que está aparecendo, né? Apesar de eu tentar conter. E que aí os sapatos servem de representação para isso, né? O barulho do sapato serve de representação para isso, que escapa da minha tentativa de controle do meu próprio corpo.
mas que a gente lendo esse conto, a gente vê que a Clarice escreveu de um jeito que fica muito nítido, né? A sensação de terror, né? De pavor dessa menina que tenta controlar todo um ambiente, né? A partir de si mesma, né? A partir dessa autovigilância, para não ser vista por homens, para não sofrer assédio de homens, para não sofrer violência de homens. E a gente sabe muito bem que o problema não é o salto de madeira, o problema não é que a menina errou, entre aspas, o horário de sair de casa, o problema não é que ela está crescendo, né, e está ganhando aí características de um corpo de uma mulher adulta pouco a pouco. O problema é que a violência masculina existe e as meninas são presas dessa violência o tempo todo. E aqui a essa preciosidade, né? Ela deixa então de ser preciosa, né? Deixou de ser preciosa, né? Assim como uma pessoa engorda, ela deixou sem saber por que processo de ser preciosa. Essa comparação com engorda, tanto ela remete de novo à questão do corpo, né? De uma forma bem direta, mas também essa coisa de que a gente só vai perceber que engordou depois, né? Enquanto você tá comendo o doce, ou enquanto você está passando por qualquer processo que esteja, que vá culminar em você engordar, ou o que quer que seja que esteja te passando, não é na hora, né? Você está ingerindo calorias a mais, não é na hora que você, putz, você vai falar, nossa, estou engordando. É depois, né? É depois. Então aqui também é como se fosse, é um corte, a hora da percepção é um corte no tempo, né? A hora da percepção ela é um corte que a gente não tem como acompanhar o processo que levou até esse corte, né? De repente, eu não sou mais preciosa, quer dizer, eu resguardava isso que era precioso dentro de mim, que a gente pode entender como uma espécie de inocência, como uma espécie de não tô lá ainda, como uma função protetiva mesmo de si, tanto que ela se sente desamparada, né? Se sente desamparada ao longo do conto. Esse toque desses homens rouba essa menina dessa preciosidade que ela estava ligada o tempo todo que ela podia perder, né? Que podia ser invadida pelo outro. E é isso, minha gente. Como eu falei, sempre falo, repito, não vou deixar de não falar isso, porque faz parte da minha retórica. Não dá para a gente olhar para todos os elementos, né, dos contos. Dá até dá, mas aí a gente tem que fazer um mini curso para cada conto. Ou eu separar um tempo mais extenso e realmente fazer ali uma preparação, mas não é o intuito dessa leitura que a gente vai fazendo aqui de forma bem informal. Mas acho que a gente conseguiu olhar para algumas coisas bem importantes e esse conto ele é belíssimo e tristíssimo, né? É pesado e muito, muito, muito sensível. Eu vou parar por aqui e a gente se vê no próximo, espero que no intervalo menor, né? Então é isso.